Oi, gente, meu nome é Pedro e hoje eu tô aqui para explicar para vocês Reino Metazoa. O Reino Metazoa é o reino que engloba todos os seres vivos em categorias diferentes. Para a gente poder começar a entender aí esse reino, a gente tem que saber disso. Conceituando. O reino metazoa se forma por organismos pluricelulares, aqueles que têm mais de uma célula, macroscópicos, que podem ser vistos a olho nu, ou microscópicos, que não podem. Tais organismos são incapazes de produzir o seu próprio alimento. Então, aqueles organismos que não conseguem produzir o seu próprio alimento são chamados de heterótrofos, porque eles se alimentam das suas presas. Esse reino animal se divide em variações de filos, digamos categorias, o que entra no que a gente vai introduzir agora. Filos do reino. Gente, esses são os organismos invertebrados. Nessa parte eu só vou falar os nomes, mas mais à frente eu vou explicar mais ou menos para vocês alguns, como eu posso dizer, algumas características desses filos. Então aqui temos o filo dos poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, analídeos, equinodermos, moluscos e artrópodes. Então aqui a gente vai ver as descrições dos invertebrados. Os poríferos reúnem animais que possuem corpo recoberto de poros, daí seu nome. Esponjas e etc. são todos poríferos. O filo dos quinidários reúne animais pluricelulares com mais de uma célula, e a eles são aquáticos, sendo a maioria deles marinho, que fica no mar. Os plateumintos não possuem um sistema respiratório. Assim, as células dele distribuem as substâncias de uma por uma célula. Os nematódios são caracterizados por suas características de serem invertebrados, e não serem segmentados. Os analídeos são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anel. As minhocas são invertebradas, pois elas não têm ossos nem vértebras. Elas têm o corpo mole, longuinho, cilíndrico e dividido em anéis, se a gente reparar bem na estrutura do corpo delas. Os equinodermos são animais deuterostômicos, exclusivamente marinhos e betônicos. Então, eles são exclusivamente marinhos e betônicos. Ah, mas o que são deuterostômicos? O que são betônicos? Pera aí que eu já vou explicar. Os deuterostômicos têm outro nome que também pode ser deuterostômicos. Eles são um grupo de animais ligados por diversos aspectos embrionários pluricelulares, como forma de clivagem, a forma de suas larvas, o desenvolvimento do céloma e pelas abertas embrionárias que originam a boca desses deuterostômicos. Os organismos betônicos também podem receber outros nomes, bênticos, e eles são aqueles que vivem associados ao substrato. Eles podem viver em ambientes marinhos, salóbrodos ou dulcícolas, ok? Os moluscos são animais de corpo mole, normalmente envolvidos por uma concha, tipo o caracol. Já os artrópodes são um filo de animais invertebrados, que a gente já falou que eles são invertebrados. Eles possuem um exoesqueleto rígido e vários pares de apêndices articulados. Então agora a gente entra no reino dos organismos
vertebrados do reino Metazoa. Esses organismos são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Para a gente descrever os vertebrados, fica mais fácil. Peixes são animais aquáticos que não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam encontrar o seu alimento no mar, no rio, no lago, seja onde eles estiverem. Quando eu falo produzir o seu próprio alimento, é como as plantas que fazem fotossíntese e se alimentam sozinhas. Os peixes não fazem isso. Os anfíbios têm o seu ciclo dividido em duas fases, uma aquática e outra terrestre, apesar de existirem algumas exceções para eles. Os répteis, diferente dos anfíbios, permitiu que eles ficassem independentes da água para a reprodução, ok? As aves possuem um coração com 4 câmaras e um esqueleto pneumático resistente e leve. Mas o que é um esqueleto pneumático? Pera aí que eu vou explicar. Um esqueleto pneumático é aquele dotado de cavidades. Ele tem pequenos, bem pequenininhos, orifícios que permitem o ar passar, e esses orifícios chamam forames, como por exemplo os ossos da face humana. Os mamíferos são subdivididos em 2 grupos aquáticos e terrestres. E esses grupos se caracterizam pela presença de glândulas mamárias. Mas o que são as glândulas mamárias? As glândulas mamárias são os seios, o lugar onde os bebês amamentam. Tanto os filhotes quanto os seres humanos amamentam nas suas mães. Muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham entendido. Então, por favor, deixa o like aí pra mim se você gostou do vídeo, se conseguiu entender. E se precisar de ajuda em alguma outra coisa, não fique inseguro de comentar aí me pedindo, que eu vou estar sempre lendo os comentários de vocês. Obrigado!